No vídeo de hoje do canal do Nicola eu vou te contar o porquê de Gabigol não ter aceitado a proposta do Flamengo e vou revelar também sobre um novo interessado na contratação do melhor jogador da América do Sul em 2019. Quero falar ainda sobre Antony, que passa a ter 15% dos direitos sobre o valor de uma venda futura com a virada do ano, e para fechar, preciso te atualizar sobre Ricardo Quaresma, atacante português que joga no futebol turco e foi especulado nos últimos dias para ser reforço do Santos. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal, primeiro vídeo de 2020, e é por isso que eu gostaria de desejar uma temporada espetacular para você e todos os seus familiares, com muita saúde, paz, amor, dinheiro, realizações, conquistas e tudo mais. Bom, quero começar dizendo que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem atualizado em relação às notícias do futebol e também, especialmente nessa época do ano, em relação ao mercado de transferências. Tanto no Brasil quanto no exterior, tem uma aba lá no OneFootball que você clica e fica bem informado sobre o que está rolando. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do OneFootball para que você baixe, ele serve para qualquer celular e é absolutamente gratuito. Bora começar falando sobre Ricardo Quaresma, 36 anos de idade, jogador da seleção portuguesa, com passagens por Barcelona, Porto, Inter de Milão e que nos últimos dias passou a ter seu nome especulado no Santos. Tudo por causa da contratação de Jesualdo Ferreira, o novo técnico do Peixe, tem uma ligação excepcional com o Quaresma. Quaresma já disse em várias entrevistas que considera o Jesualdo o principal treinador com quem ele já trabalhou em toda a carreira. A partir daí, vários torcedores santistas invadiram as redes sociais do Quaresma para pedir que ele vire reforço. Fui atrás, conversei com um membro do comitê de gestão do Santos para entender quais eram as possibilidades desse acordo. E ele revelou que de fato o Jesualdo gosta do Quaresma e bancaria sua contratação caso o Santos tivesse capacidade financeira. O grande problema é que o Quaresma ainda tem contrato por mais 6 meses com um time pequeno do futebol turco. O nome do clube é Kazimpasa e ele é só o 14º colocado dos 18 que disputam um campeonato turco. São 15 pontos conquistados em 17 rodadas e a vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento é de apenas 1 ponto. Ou seja, é difícil imaginar que o Kazimpasa possa abrir mão de um cara importante como o Ricardo Quaresma, tendo essa briga contra o rebaixamento como grande objetivo para os 6 meses finais da temporada. Tem um outro detalhe importante no contrato entre o Quaresma e seu clube. O time turco pode, se quiser, estender esse contrato por mais uma temporada. Dessa maneira, o Santos só vai conseguir contratar o Quaresma se pagar uma quantia ao Kazimpasa e nesse momento tudo o que o Santos não pode é gastar com os jogadores, situação financeira extremamente delicada e a tendência é que os reforços que cheguem para 2020 sejam jogadores que venham ou em trocas ou de graça. O Madison, lateral direito, e o Raniel, atacante, são 2 bons exemplos dessa nova política. O Madison foi trocado pelo Vitor Ferraz com o Grêmio, enquanto o Raniel foi trocado pelo Vitor Bueno com o São Paulo. O São Paulo bem que tentou, se esforçou, divulgou que tinha negociações em andamento, mas a temporada de 2019 acabou sem que ele conseguisse vender o Antony, tratado como a principal joia do clube, o grande ativo do tricolor. Dessa maneira, o São Paulo fechou 2019 com 180 milhões, vou repetir, com 180 milhões de reais de déficit, ou seja, o São Paulo gastou 180 milhões a mais do que arrecadou ao longo da temporada passada. E como o Antony não foi vendido, há ainda uma outra péssima notícia pro torcedor são paulino. Desde a meia-noite desse dia 1º de janeiro, o Antony passou a ter 15% do valor de uma venda futura. Aí você pode estar se perguntando, mas por que o São Paulo deu 15% ao Antony? Isso foi combinado quando seu contrato foi renovado. Na oportunidade, o Antony pediu um aumento salarial considerável e também pagamento de luvas, que é um prêmio pela assinatura de um novo contrato. O São Paulo até melhorou bem o salário do Antony, que ganhava até junho 15 mil reais e passou a partir de julho a embolsar 120 mil mensais. Mas o São Paulo, alegando dificuldades financeiras, não conseguiu fazer o pagamento das luvas. E aí ficou combinado entre as partes que se o Antony não fosse vendido até o dia 31 de dezembro de 2019, a partir de 1º de janeiro, ele passaria a ser dono de 15% do valor de uma venda futura. Ou seja, o tricolor, que tinha 100% dos direitos econômicos até 31 de dezembro, passa até agora 85%. Se o Antony for vendido, ele vai ficar com 15%
do valor da negociação. E, ao que tudo indica, não será nessa janela de transferências na Europa, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, que o Antony deixará o Morumbi. Os dois únicos clubes que procuraram o São Paulo com mais interesse, o Borussia Dortmund e o Leipzig, já desistiram da contratação do Antony. O Leipzig, por entender que ele não vale os 20 milhões de euros que o São Paulo exigia, a proposta máxima que o Leipzig fez foi de 18 milhões de euros, enquanto o Borussia tratava o Antony como uma alternativa. A prioridade para o time de Dortmund sempre foi a contratação de um centroavante, que foi anunciado justamente na virada do ano. Trata-se do Haaland, centroavante norueguês de apenas 19 anos de idade, que pertencia ao Red Bull Salzburg, da Áustria. Sem propostas para o Antony, é natural que o tricolor espere por ofertas de outros jogadores, e o Valse hoje parece ser a bola da vez, aquele que pode render um pouco mais de dinheiro ao tricolor. O Red Bull Bragantino é um dos interessados e já ofereceu 6 milhões de euros, conforme eu contei nesse vídeo, que eu vou deixar o link para você por aqui. E para fechar o primeiro vídeo do ano de 2020, aqui no canal do Nicola, quero trazer uma informação importante e exclusiva para você. É que o Gabigol, que tem proposta do Flamengo, recebeu também nos últimos dias uma oferta oficial de um time da Inglaterra, time que participa da primeira divisão do futebol inglês, da Premier League, e está na cidade de Londres. Aí você deve estar falando, bom, é o Crystal Palace, que já havia demonstrado interesse em outros tempos. De acordo com a minha apuração, não trata-se do Crystal Palace. Ouvi de uma pessoa da confiança do Gabigol, que é um clube maior do que o Crystal Palace. Fui dar uma pesquisada para descobrir todos os times da cidade de Londres. São vários, mas a gente vai se ater só àqueles que disputam a Premier League. Além do Crystal Palace, que já foi descartado, tem também o Tottenham, o West Ham, o Arsenal e o Chelsea. O West Ham é tradicionalmente maior do que o Crystal Palace, então ele poderia ser esse clube citado pela minha fonte, mas a temporada atual do West Ham na Premier League é bem ruim. São só 19 pontos conquistados depois de 19 rodadas. Até por isso, o time aparece apenas um ponto à frente da zona do rebaixamento, e o primeiro time no Z3 é o Aston Villa. Já em relação aos outros três, esses sim gigantes do futebol inglês, o Chelsea é o melhor colocado, na 4ª posição, o Tottenham em recuperação, depois da chegada do José Mourinho, é o 6º colocado, enquanto o Arsenal vive situação delicada, momento bem ruim, com troca de treinador, com o Edu Gaspar bastante ameaçado no cargo de executivo de futebol. O Arsenal é só o 12º colocado. Segundo essa minha fonte, esse time inglês, cujo nome não foi revelado, já fez proposta oficial à Inter de Milão e aguarda a resposta definitiva do Gabigol. A ideia é de comprar os direitos econômicos do atacante brasileiro e utilizá-lo já a partir do mês de janeiro na Premier League, caso exista um acordo financeiro. Você deve estar se perguntando por que o Flamengo não conseguiu fechar com o Gabigol até agora, sendo que o Flamengo tem, desde agosto do ano passado, um sim da Inter de Milão em relação a uma proposta de 16 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Gabigol disse não ao Flamengo porque ele quer ter, num eventual novo contrato com o rubro-negro, exatamente tudo aquilo que ele pode ganhar se voltar para a Inter de Milão. Só para você entender como funciona essa situação. Em 2019, o Gabigol ganhava do Flamengo R$1.250.000 por mês. Vou tratar os valores todos em reais para facilitar a compreensão. E esse era o valor fixo do salário dele, sem direito a uma série de bônus que ele tinha no contrato com a Inter de Milão. O Flamengo entende que não tem nada a ver trazer esses bônus do futebol italiano pro futebol brasileiro. O Gabigol exige que todos esses bônus sejam incluídos num novo contrato, porque seu salário de R$1.250.000 por mês poderia saltar para R$1,5 milhão caso ele atinja as metas relacionadas a jogos, gols e títulos. Ou seja, são R$250 mil por mês de diferença. No fim de uma temporada, a gente está falando de mais de R$3 milhões entre aquilo que o Flamengo oferece e aquilo que o Gabigol exige para se acertar com o Flamengo. A boa notícia pro rubro-negro é que essa situação deve ser definida nos próximos dias. O Gabigol não tem mais contrato com o Flamengo, o vínculo de empréstimo terminou no dia 31 de dezembro, ele está em férias, passa férias na Bahia, e nos próximos dias a Inter de Milão deve designar a data de sua reapresentação no futebol italiano. O Gabigol tem a vontade de definir se vai jogar no Flamengo
ou se vai jogar nesse time inglês antes de se reapresentar para a Inter de Milão, até porque ele sabe que na Inter ele provavelmente vai treinar afastado do restante dos companheiros. A Inter precisa desesperadamente vender o Gabigol por causa da grana que vai receber com o retorno dele e também por causa dos impostos e do salário do Gabigol. Ele ganha algo na casa dos 4 milhões de euros, já incluindo os bônus. Mas com a carga de impostos de 55% praticada na Itália, essa grana fica ainda mais pesada para a Inter de Milão, que não pretende usar o artilheiro do futebol brasileiro. O Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi artilheiro da Libertadores da América e foi eleito no último dia do ano passado o melhor jogador da América do Sul em votação em eleição do El País, um dos mais tradicionais prêmios do futebol das Américas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse começo de ano. Mais uma vez, quero desejar tudo de bom para cada um de vocês e seus familiares no ano de 2020. Muita paz, saúde, energia, dinheiro, conquistas e tudo mais. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho. É importante apertar o sininho porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e usa o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, pergunta, crítica, seja lá o que for, beleza? Até mais, tchau, tchau!